Olá, mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus, estudarmos as doutrinas principais da Igreja Batista de Rosário do Sul. Vamos lá, vamos dar seguimento? Agora nós entramos então na terceira parte do Credo Apostólico. Lembrando, nós estamos estudando a nossa fé, qual é a fé que o crente da Igreja Batista de Rosário do Sul tem. Então é uma fé baseada no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós vamos agora então para a terceira parte do Credo Apostólico, Deus Espírito Santo e nossa santificação. Gente, por que é interessante falar do Deus Espírito Santo e de santificação? Santificação, olha, preste bastante atenção. A santificação é um processo que nós estamos vivendo agora. Nós já fomos escolhidos por Jesus, por Deus Pai na eternidade, fomos salvos, nos convertemos a Deus, ou melhor, fomos convertidos por Deus a Ele, fomos adotados na família de Deus, recebemos um chamado, tudo isso já aconteceu, fomos justificados em Cristo e agora nós estamos no processo de santificação. O que é o processo de santificação? É a nossa caminhada com Deus até o final da nossa vida aqui nessa terra, ou se Jesus voltar antes. Então, é um processo onde Deus vai se apropriando cada vez mais da nossa vida. Deus vai reinando em nosso coração e tirando todo o mal, todo o pecado. É um processo de purificação, vamos dizer assim. Vamos lá então, 21. O que você crê sobre o Espírito Santo? Como é que é essa história do Espírito Santo? A Igreja Batista acredita no Espírito Santo? Sim, nós acreditamos no Espírito Santo. Acredito que o Espírito Santo é Deus eterno, igual ao Pai e ao Filho. Gente, lembrando mais uma vez, nós acreditamos na Trindade. Nós acreditamos em um único Deus que se manifesta em três pessoas. Então são três deuses? Não. É um Deus que se manifesta em três pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Ok? Então acredito que o Espírito Santo é Deus, eterno, igual ao Pai e ao Filho. Segundo, ele foi dado a mim também. Olha só, nós recebemos o Espírito Santo quando entregamos a nossa vida a Jesus. Por meio da fé. Então, por meio da... ele foi dado a mim também. Por meio da fé. Tenho parte em tudo o que Jesus conquistou e ele me dá força para sempre. Então, gente, é na força do Espírito Santo que nós vivemos hoje. Quem é que nos dá força para combater o pecado? É o Espírito Santo. Quem é que nos dá consolo nos momentos de dificuldade? É o Espírito Santo. A Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador. Ok? Lembrando das muitas referências que temos aqui para falar do Espírito Santo. Versículo 22. Lembrando, a tarefa de casa, você tem uma tarefa de casa. Esse vídeo aqui é muito simples, é muito sucinto, é muito rápido. Então, a tarefa que você tem a tarefa de estudar esses versículos aqui que embasam cada pergunta respondida. Ok? Até você tem que conferir, porque se eu estiver ensinando alguma inverdade, é dever teu me corrigir, é dever do crente verificar se os pastores, se os líderes da igreja estão ensinando a doutrina correta. Exatamente isso. Vamos lá, 22. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Então o credo diz sobre a Santa Igreja Universal de Cristo. Essa palavra universal é traduzida muitas vezes como católica, tá? Que isso, Lucas? É a Igreja Católica Romana ou é a Igreja Universal de Edir Macedo? Não, gente, é o seguinte, o termo católico significa universal, tá? E aqui, por que Santa Igreja Universal de Cristo? É o seguinte, vamos ler. Creio que Jesus reuniu um grupo de pessoas escolhidas por ele para passarem a eternidade com ele, ok? Através do Espírito Santo e da Bíblia. Ele também mantém essa comunidade unida pela fé. Desde o início dos tempos, essa comunidade existe e eu tenho certeza que faço parte dela para sempre.
Então é o seguinte, gente, independente da época, né? Nós possuímos irmãos em Cristo que não conhecemos, mas são nossos irmãos, mas que viveram em outra época, né? Então, os pais da igreja, a igreja do período primitivo, a igreja primitiva que se chama, né, logo no início, logo após a morte de Jesus, aquelas pessoas que viveram a fé naquela época são nossos irmãos hoje. É claro que há uma lacuna de tempo, mas é isso que quer dizer a Santa Igreja Universal de Cristo. É uma igreja que ela ultrapassa a linha do tempo, ultrapassa as linhas geográficas, então não tem localização geográfica. Só quem nasce em Israel é mais abençoado. Não, negativo, a Bíblia não ensina isso, pelo contrário. A igreja ela é santa e universal, ok? Então qualquer pessoa de qualquer etnia, qualquer raça, qualquer povo, qualquer língua, todos podem entregar a sua vida a Jesus e adorá-lo e fazer parte da comunidade da Igreja de Cristo. Como você entende as palavras comunhão dos santos? Todos os que creem em Jesus fazem parte de uma grande família espiritual, onde todos recebem os mesmos benefícios. Então essa é a nossa comunhão, é a nossa unidade. Cada um tem a sua vida, os seus dons, suas diversidades, mas isso se complementa no corpo de Cristo, né? E cada um, a Bíblia traz muito a figura de membros do corpo de Cristo, né? Os crentes são membros de Cristo. Então um é o pé, outro é a mão, um é o braço, ok? Segundo, cada um de nós tem talentos e habilidades. No fim, eu acabei adiantando a resposta 2 aqui, o segundo ponto. Especiais dados por Deus para usarmos em prol dos outros. Então, somos uma família, temos as nossas diferenças, os nossos diferentes dons e habilidades, mas isso é para ser usado no corpo de Cristo para abençoar outros irmãos. Um prega, um canta, um é mais rico, tem mais dinheiro, abençoa financeiramente. Um tem o dom da hospitalidade, um tem o dom do acolhimento, e enfim, e assim é a Igreja de Jesus. 24. O que você crê sobre remissão dos pecados? Lembrando, né? Essa comunhão está totalmente atrelada ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo que é o motor, a força motriz, vamos dizer assim, dessa comunhão. 24. Tenho a certeza de que Deus, por causa da morte de Jesus na cruz, perdoa todos os meus pecados e não mais se lembra deles. Remissão, né? Pecados, nós fomos remidos, nós fomos salvos, resgatados, fomos redimidos dos nossos pecados, ou seja, não precisamos mais pagar pelos nossos pecados e recebemos um saldo positivo. Então, ele me dá a justiça de Cristo. Lembra que nós falamos que Jesus não só pagou os nossos pecados, como depositou na nossa conta um saldo positivo. É uma maravilha, a salvação em Cristo é uma maravilha. Como um presente gratuito, e por isso sou considerado justo diante de Deus e não serei condenado. Então é isso que fala a remissão dos pecados. Meus pecados foram remidos. Que consolo traz a você a ressurreição da carne? Nós já falamos um pouco sobre ressurreição, né? A ressurreição será pelo poder do Espírito Santo, né? Cristo ressuscita pelo poder do Espírito Santo. Então, primeiro, tenho esperança de que após a morte minha alma será levada para a presença de Deus e viverei eternamente com Jesus. A ressurreição é o triunfo sobre a morte, ok? É a vitória sobre a morte. Então, eu quando morrer, eu fico tranquilo, eu não vou sofrer uma derrota na morte, pelo contrário. Eu posso ter esperança e eu sei que a minha alma será levada direto à presença de Deus. Segundo, acredito que no dia da ressurreição meu corpo será transformado e se tornará glorioso, assim como o corpo de Jesus. Gente, nós receberemos um corpo glorificado, tá? Na ressurreição tem mais um bônus. Mais um bônus aí para quem ficou até aqui. Para quem assistiu até aqui, tem outro bônus. Que bônus é esse? O bônus de receber um corpo semelhante ao de Jesus, sem pecado. Corpo glorioso. Amém? Maravilha, né? Vamos lá, encerrando então. 26. Que consolo traz a você o artigo sobre a vida eterna, né? Creio na vida eterna. Primeiro, sinto uma alegria tão grande dentro de mim que já consigo imaginar como será a felicidade eterna. Gente, nós temos que
sentir já esse antegosto do céu. Quando você vai para a igreja cantar em comunhão com os irmãos, ouvir a palavra, aprender mais de Jesus, isso tem que ser uma alegria no nosso coração, isso tem que nos alegrar, isso tem que trazer felicidade, isso é um antegosto do céu. Amém? Segundo, depois desta vida viverei uma experiência única e maravilhosa que ninguém jamais poderia imaginar. Por isso serei eternamente grato a Deus. Né? Exatamente, a vida eterna, né, é uma experiência que jamais nós temos flashes, nós temos faíscas da glória que será a vida eterna com Jesus. Gente, encerramos então a primeira parte, né, nesta quinta aula. Encerramos a primeira parte do que cremos, da nossa fé, ok? Na próxima aula entraremos na segunda parte, que é a nossa esperança. Siga conosco, não desanime, seguimos em frente, aprendendo mais sobre a doutrina bíblica e verdadeira do Evangelho de Deus, dessa grande salvação que recebemos em Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.